O silêncio que quebrou tudo. O restaurante estava cheio daquele brilho falso de aniversários forçados, velas tremeluzindo sobre o bolo de chocolate que ele havia encomendado, especialmente para você, garrafas de vinho caríssimas que só ele bebia, risos altos demais dos amigos em comum que já sabiam de tudo. Eu sorria como sempre, com os dentes tão apertados que a mandíbula doía. 35 anos. 35 anos de fingir que não via as mensagens no celular deixados sem querer no banheiro, os cheiros diferentes na camisa, os suspiros ao telefone quando ele achava que eu já dormia. Até que ela chegou. Não foi surpresa. Já a conhecia das fotos roubadas, dos perfis que eu espiava às 3 da manhã, dos comentários sob os posts dele. Parabéns, meu amor. Hoje é dia de celebrar a mulher mais incrível que conheço eu, claro. Nunca recebia esses elogios. Mas vê-la ali em carne e osso, com aquele vestido justo demais para uma amiga de trabalho, foi como engolir vidro. Ela se sentou à mesa como se fosse dona das cadeiras, dos talheres, da minha vida. E ele não tirou os olhos dela nem por um segundo. Até que aconteceu. Um toque. Um gesto tão pequeno que poderia ser acidental, se não fosse pela forma como os dedos dele se entrelaçaram nos dela, como se fosse o movimento mais natural do mundo. Como se eu não estivesse ali, como se os últimos 10 anos de casamento fossem só um cenário mal montado, pronto para desabar. O garçom passou com a bandeja de taças, a música do violino cobria o barulho dos talheres, e por um segundo, tudo continuou igual, menos eu. Levantei os olhos. Ele congelou. Não foi o toque em si que o paralisou, mas o meu olhar. Aquele mesmo que ele evitava há meses, que sumia nos espelhos quando eu entrava no banheiro, que se desviava no café da manhã como se eu fosse uma mancha na parede. Desta vez, não teve para onde correr. Eu não gritei. Não joguei o vinho na cara dela, não quebrei pratos, não fiz cena. Só segurei aquele segundo como se fosse uma faca, e ele soube pela primeira vez que eu também sabia. Ela percebeu o silêncio antes dele. Tirou a mão devagar, como se queimasse, e sorriu um sorriso torto, de quem já estava acostumada a ser a outra. Ele não. Ele engoliu em seco, a garganta pulsando, e por um instante, viu o pânico genuíno nos olhos dele, o medo de perder o controle, de não ser mais o homem que decidia quando e como as coisas acabavam. Desculpa, murmurou tão baixo que só eu ouvi. Não respondi. Só peguei a bolsa, passei pelos amigos que agora olhavam para os pratos, e saí. O ar da rua foi um soco frio, úmido, real. 35 anos. 35 anos e eu não chorava. Só então percebi que, pela primeira vez em muito tempo, minhas mãos não tremiam. A calçada brilhava sob a luz amarela dos postes, úmida da chuva que caíra horas antes. Andei sem rumo, os saltos batendo no concreto como um relógio descompassado. Não havia pressa. Não havia para onde ir, não exatamente. Só a necessidade de afastar aquele cheiro, perfume caro, suor, mentira, da minha pele. Um bar na esquina, com a porta entreaberta e o som abafado de um blues antigo. Entre as sombras, um homem de costas curvado sobre um copo. Não me viu entrar. Sentei no balcão longe dele, longe de todos. O barman deslizou um uísque na minha direção sem perguntar. Bebi de uma vez, sentindo a queimação descer como uma verdade. Foi quando ela apareceu no reflexo do espelho atrás das garrafas. Alta, cabelo preto presilhado com descuido, os lábios pintados de um vermelho que não pedia permissão. Sentou ao meu lado. O vestido justo marcando as curvas de quem não se envergonhava delas. Pediu um gin tônico, 2 rodelas de limão. Você parece que acabou de matar alguém, disse, sem olhar para mim. Ou de deixar de matar, respondi, girando o copo vazio entre os dedos. Ela riu, um som rouco de fumante. O barman serviu sua bebida. Ela tomou um gole, deixou o gelo chacoalhar. Homens são todos iguais quando se sentem ameaçados. Uns choram. Outros quebram coisas. Alguns, como você, só saem andando. E as mulheres? Ah, as mulheres. Ela virou o corpo para mim, o cotovelo apoiado no balcão. As mulheres aprendem cedo a guardar as facas onde ninguém vê. Ficamos em silêncio. Do outro lado do bar, o homem de costas tossiu, um som úmido, cansado. A música mudou para algo mais lento, um saxofone arrastando notas como se carregasse um peso. Eu me chamo Clara. Ela estendeu a mão. Apertei-a. Sua pele estava fria, os dedos finos, mas a pressão era firme. Não perguntei. Não, ela concordou, retirando a mão. Mas agora você sabe. O barman trouxe outro uísque. Dessa vez, não bebi de uma vez. Deixei o líquido queimar devagar, como se pudesse cauterizar algo dentro de mim. Você está esperando ele te seguir? Clara perguntou, os olhos no meu reflexo. Não. Então por que ainda está aqui? Não respondi. Porque não sabia.
Ou porque, pela primeira vez em anos, não precisava de uma resposta. Ela terminou seu drink e pegou a bolsa. Se quiser, tem um lugar na Rua dos Arcos. Número 12. Terceiro andar. A porta está sempre destrancada. Não perguntei o que era. Não perguntei por quê. Clara saiu sem se despedir. Fiquei olhando para o copo vazio, para as marcas de batom no gelo derretido. Depois, deixei dinheiro no balcão e segui pela calçada, os passos mais leves do que antes. A Rua dos Arcos ficava a 5 quadras dali. O prédio era velho, a fachada descascada, as janelas com grades de ferro enferrujado. Subi as escadas sem pressa, os degraus rangendo sob meu peso. No terceiro andar, a porta estava entreaberta, como ela dissera. Empurrei-a com os dedos. Dentro, o cheiro de café fresco e papel queimado. Uma mesa redonda no centro do cômodo, coberta por um pano verde escuro. Nas paredes, fotografias em preto e branco. Mulheres de diferentes idades, todas com o mesmo olhar, algo entre desafio e cansaço. Uma delas era Clara, mais jovem, o cabelo solto, o sorriso menos afiado. Você veio, uma voz atrás de mim. Virei. Uma mulher idosa, pele morena sulcada por rugas profundas, os olhos claros como água de rio. Usava um vestido florido e um xale preto sobre os ombros. Não sei por que admiti. Porque estava na hora. Ela deu um passo à frente, as contas do xale tilintando. Todas chegam assim no começo. Com medo de si mesmas. E depois? Depois ela sorriu, mostrando os dentes levemente amarelados. Aprendem a cortar. Na mesa, entre xícaras de café e um cinzeiro transbordando, havia uma faca. A lâmina era fina, o cabo de osso polido. A mulher a pegou, passou o polegar pela borda. Não é para eles, disse, oferecendo-a a mim. É para você. Para cortar o que não serve mais. Segurei o cabo. O metal estava frio, mas não gelado. Pesei a faca na palma, sentindo seu equilíbrio. E se eu não souber usar? Você já sabe, a mulher virou-se para a janela, onde a luz da rua filtrava através das grades. Senão, não estaria aqui. Do lado de fora, um carro buzinou. Alguém gritou. A vida seguia indiferente. Apertei a faca com mais força. Não por ódio. Não por vingança. Porque pela primeira vez em muito tempo não estava com medo. A mulher acendeu outro cigarro, a fumaça subindo em espirais lentas entre nós. Seus dedos, marcados por cicatrizes quase imperceptíveis, tremiam levemente ao levar a ponta incandescente aos lábios. O medo é como uma pele velha, murmurou, exalando o fumo pelo nariz. Gruda no corpo até a gente arrancá-la de uma vez. Olhei para a faca. O reflexo distorcido da lâmpada pendente dançava ao longo da lâmina, como se o aço guardasse memórias que eu não conseguia decifrar. Fechei os dedos em torno do cabo, sentindo as ranhuras do osso se encaixarem na palma da mão, como se tivessem sido talhadas especialmente para mim. E depois que a gente arranca? Perguntei, embora já soubesse que não era uma pergunta de verdade. Ela não respondeu. Em vez disso, esticou o braço sobre a mesa e desdobrou um mapa amarelado, cheio de marcas de dedos e vinho derramado. Linhas vermelhas cortavam ruas que não existiam mais, círculos pretos assinalavam lugares sem nome. Um deles, maior que os outros, pulsava como uma ferida aberta bem no centro da cidade. Lá, disse ela, batendo com a unha suja de nicotina sobre o ponto. É onde as coisas que não servem mais vão parar. O carro buzinou novamente, mais longo dessa vez, como um lamento. Alguém esmurrou o volante, xingando. A mulher não piscou. Eles acham que é barulho, comentou, apanhando a xícara de café frio e bebendo o resto do líquido espesso. Mas é só eco. O que importa é estar quieto. Guardei a faca no bolso interno do casaco. O peso era reconfortante, como carregar uma promessa. Ou uma sentença. Você não vem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela sacudiu a cabeça, esmagando o cigarro no cinzeiro até virar pó. Já cortei o que precisava. Agora é a sua vez. Saí do bar sem olhar para trás. A porta rangeu nos gonzos, e o cheiro de cerveja azeda e desinfetante se misturou ao ar úmido da rua. As grades da janela projetavam sombras em forma de grelha na calçada, como se o mundo fosse uma jaula de que eu acabará de receber a chave. Andei sem pressa, seguindo as marcas no mapa que não precisava mais consultar. A cidade respirava ao meu redor, ofegante, suja, viva. Vendedores gritavam seus preços, crianças corriam entre pernas de adultos, um cachorro magro fuçava lixo próximo a um poste torto. Tudo parecia igual, mas não era. Porque agora eu sabia, por baixo da pele do cotidiano havia veias de algo mais antigo, mais afiado. Cheguei ao endereço quando o sol já se esvaía atrás dos prédios, tingindo as nuvens de um roxo doentio. O lugar era um armazém abandonado, as paredes descascadas como pele queimada, as janelas quebradas mostrando dentes de vidro.
Uma placa pendurada por um arame anunciava vende-se, mas as letras estavam tão desgastadas que mais pareciam um aviso: desista. Dentro, o silêncio era espesso. Não o silêncio vazio, mas aquele que precede um grito. Pisquei, ajustando a visão à penumbra, e então os vi. Não eram pessoas. Não exatamente. Eram sombras com forma, contornos que se moviam nas bordas do meu campo de visão, como manchas que o olho teima em preencher. E no centro, uma mesa longa, coberta por um pano preto que caía até o chão, escondendo o que havia embaixo. A faca queimava no meu bolso. Avancei. O chão rangia sob meus passos, mas as sombras não se viraram. Elas sabiam que eu estava ali. Sempre souberam. Vocês são o que não serve mais, falei, e minha voz soou estranha, como se tivesse sido emprestada de alguém mais velho, mais cansado. Uma das sombras se descolou das outras. Era alta, esguia com um contorno que lembrava um homem, mas sem rosto, sem mãos. Apenas uma mancha mais densa no ar, como tinta derramada na água. Todos nós somos, disse, ou pensei que dissesse. As palavras não vieram como som, mas como uma pressão dentro do meu crânio, uma coceira atrás dos olhos. Até você. Puxei a faca. A lâmina brilhou mesmo na escuridão, como se estivesse sugando a pouca luz que restava. Então é melhor acabar logo com isso. A sombra riu, ou talvez fosse o vento batendo nas janelas quebradas. Não importava. Comecei a cortar. A primeira sombra estremeceu quando a lâmina a tocou, não como carne, mas como tecido podre se desmanchando ao contato. Não havia sangue, apenas um vapor negro que se dissipava no ar, denso e oleoso, grudando na minha garganta. Respirei fundo, engolindo o gosto de ferrugem e cinzas, e avancei. Elas não recuaram. Não tinham para onde ir. A segunda se contorceu, alongando-se como fumaça puxada por uma corrente de ar, e suas palavras, se é que eram palavras, rasparam minha mente como unhas em vidro. Você acha que isso nos mata? A faca tremeu em minha mão, não por medo, mas porque o cabo parecia ter se tornado gelado de repente, queimando os dedos. Apertei mais forte. Não sei, admiti, cortando de novo. Mas vou tentar até descobrir. Desta vez a sombra não se desfez. Ela gruditou na lâmina, escorrendo pela metal como mel corrompido, e antes que eu pudesse recuar, a substância negra saltou para meu pulso, enrolando-se como uma pulseira de espinhos. Uma dor aguda subiu pelo braço, não física, mas como se alguém estivesse desfiando meus nervos um a um. Mordi o lábio até sentir o cobre do sangue. Isso é novo, murmurei, mais para mim do que para elas. A sombra que me tocará agora tinha uma voz mais clara, quase humana, sibilante como um suspiro entre dentes podres. Você nos alimenta. Toda vez que corta, que sangra, que lembra. As outras se aglomeraram atrás dela, seus contornos pulsando em uníssono, como um coração batendo ao contrário. Você é a ponte. Sempre foi. Não respondi. Em vez disso, cravei a faca no próprio antebraço, onde a sombra se aferrava à minha pele. O corte foi limpo, profundo o suficiente para fazer jorrar vermelho escuro, que se misturou ao negro em uma dança lenta, espiralando no ar antes de cair no chão com um som úmido. Por um instante nada aconteceu. Depois, as sombras gritaram. Não era um som. Era uma ausência repentina de algo, como se o silêncio do mundo tivesse sido arrancado de uma só vez, deixando apenas um vazio que doía nos ossos. Elas se debatiam, suas formas se desintegrando em fragmentos que se dissolviam no ar. Mas não antes de uma delas, a primeira, a que falará, se lançar para frente e morder o espaço onde meu peito deveria estar. Senti o frio penetrar as costelas, como se dedos invisíveis tivessem afundado até o coração. Respirei, e o ar saía quente, enquanto o que entrava era gelo. Quando exalei, uma névoa branca se formou diante do meu rosto, e dentro dela, por um segundo, vi algo se mover. Não um rosto. Não uma forma. Apenas a sugestão de que algo havia olhado de volta. Você não é deles, disse a sombra, agora tão próxima que sua voz era um murmúrio dentro da minha caixa torácica. Você nunca foi. A faca caiu da minha mão. Não porque eu a tivesse soltado, mas porque meus dedos haviam perdido a sensação, como se tivessem sido apagados do mundo. Quando olhei para baixo, as sombras que restavam já não se mexiam. Estavam paradas, congeladas no ar como manchas de tinta secas. E eu também. Porque a névoa branca agora me envolvia por completo, e dentro dela finalmente eu via. Não era uma memória. Não era um sonho. Era o formato das coisas antes de terem nome, o vazio que existia antes do primeiro grito, o silêncio que antecedia a primeira palavra. E no centro desse nada, algo latejava fraco como uma brasinha prestes a se apagar. Você, a voz não era das sombras. Não era minha. Era a coisa que eu havia sido antes de me tornar o que não servia mais. E ela estava faminta. O fim que nunca foi.
A névoa branca se fechou ao meu redor como um útero reverso, dissolvendo as bordas do que eu acreditava ser real. Não havia mais chão, nem paredes, nem o peso da faca que escorregara dos meus dedos inertes. Só aquele latejar fraco, como um coração batendo sob camadas de gelo, e a certeza de que eu não era mais eu, ou melhor, de que nunca havia sido. Você, a voz não ecoava. Ela existia como a dor existe antes de ser nomeada, como o medo existe antes de ter forma. Não era um som, mas uma vibração que percorria a névoa, fazendo com que ela pulsasse em ondas lentas, como respiração de algo adormecido por eras. Você se esqueceu, disse a voz, e desta vez as palavras se materializaram, não como sons, mas como fissuras na brancura. Rasgos finos como cicatrizes que se abriam e revelavam trechos de algo além, um céu sem estrelas, uma terra sem marcas, um mar sem ondas. Um mundo antes do primeiro erro. Eu não sou nada, respondi, ou pensei responder. Minha voz não tinha som, só intenção. Eu nunca fui. Você foi o primeiro. A névoa se contraiu, apertando-me como uma mão fechada. Antes dos nomes, antes das escolhas, você era a fome que precedia a primeira mordida. A sede antes do primeiro gole. O vazio que pedia para ser preenchido. Eu me lembrei então. Não de memórias, mas de sensações. O gosto do nada na língua, a textura do silêncio entre os dentes, o peso da ausência nas costas. Eu havia sido a coisa que existia antes do primeiro eu, antes do primeiro você. Uma fome tão antiga que não tinha objeto, só necessidade. E então vieram os outros, os que deram nomes às coisas, que traçaram linhas entre o certo e o errado, que inventaram a culpa e a redenção. Eles me empurraram para fora, me transformaram no que sobrava quando tudo mais tinha lugar. Eles me fizeram um monstro, disse, e desta vez a névoa tremeu, como se risse. Ou chorasse. Você nunca foi um monstro. As fissuras se alargaram, e através delas vi fragmentos de mim mesmo. Não o corpo que eu habitara, mas algo anterior, uma silhueta feita de fome e sombra, rastejando entre os sonhos dos primeiros homens. Você era apenas o que eles não podiam nomear. O que eles temiam porque não tinham palavras para domar. Então por que eu sinto falta? Perguntei, e a pergunta doía porque era sincera. Porque eu ainda quero algo. A névoa se abriu. Dentro dela não havia mais vazio. Havia escolha. De um lado a escuridão que eu conhecia, o frio, a faca, as sombras que se arrastavam atrás dos olhos dos vivos, o eterno ciclo de fome e esquecimento. Do outro a brancura, não mais um nada, mas um início. Um lugar onde as coisas ainda podiam ser diferentes. Você pode voltar, disse a voz. Pode ser o que sempre foi, a coisa que resta quando tudo mais falha. O último suspiro antes do fim. Ou, pode deixar de ser. Não era uma pergunta. Era um fato. Eu podia escolher. Fechei os olhos, ou o que restava deles, andei para frente. A névoa me engoliu. Desta vez, não doía. Desta vez, eu me lembrava do que vinha antes da dor. O silêncio que não era ausência, mas possibilidade. O vazio que não era falta, mas espaço. E quando a brancura se fechou sobre mim, não fui apagado. Fui refeito. Não como homem. Não como sombra. Não como fome. Como a coisa que existe antes. E quando os olhos se abriram, onde quer que estivessem agora, o mundo não tinha mais nome. E isso estava bem.